Olá, eu sou o criador do canal Matrix Studios, né? Eu me chamo Juan. Esse vai ser nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos, né? Na qual eu tentarei trazer assuntos teológicos ou filosóficos, quem sabe. Esse dia eu estava conversando com um colega meu e ele me fez a pergunta: qual foi o pecado de Adão e Eva? Na hora eu respondi da melhor forma possível, né? Só que é evidente que é uma pergunta profunda, né? E que demanda mais uma solidez, uma solidez filosófica e teológica maior, né? E no momento eu respondi da melhor forma possível, só que eu poderia ter respondido melhor, né? Então essa dúvida, né? Que é uma dúvida bastante comum, mas que geralmente não é respondida com a devida profundidade, eu vou tentar responder agora, né? Só que não eu, né? Usando, na verdade, a Suma Teológica feita por São Tomás de Aquino no século XIII. São Tomás de Aquino, eu não sei se vocês sabem, mas ele foi o maior filósofo do Ocidente. E ele tem um artigo, uma questão da Suma Teológica, falando sobre o pecado de Adão. Essa edição que eu vou usar é a edição Loyola, volume 7. Está na página, o PDF que eu estou usando aqui está na página 412. Então é uma questão interessante. Está escrito assim, né? Questão 163. O pecado do primeiro homem, em 4 artigos. Em seguida deve-se tratar do pecado do primeiro homem cometido por soberba. 1. Do seu pecado. 2. Da pena do pecado. 3. Da tentação que induziu a pecar. A respeito do primeiro, 4 questões. Foi de soberba o pecado do primeiro homem? O que desejava o pecar, o primeiro homem? Foi o seu pecado mais grave que todos os pecados? Quem pecou mais, o homem ou a mulher? Então essa questão bastante interessante já foi respondida por São Tomás de Aquino há muito tempo, né? E com uma profundidade teológica e filosófica que a maioria dos homens não é capaz nem sequer de conceber hoje, né? A soberba foi o pecado do primeiro homem. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que o primeiro pecado do primeiro homem não foi a soberba, como efeito dos apóstolos. Pela desobediência de um só homem, a multidão se tornou pecadora. Ora, foi o pecado do primeiro homem pela qual todos os homens foram constituídos pecadores do pecado original. Logo, a desobediência foi o pecado do primeiro homem e não a soberba. Além disso, Ambrósio, comentando Lucas, diz que o demônio tentou a Cristo na mesma ordem que fez cair o primeiro homem. Ora, Cristo foi o primeiro tentado pela gula, como se vê no Evangelho de Mateus, onde o diabo disse: se és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pães. Logo, o primeiro pecado do primeiro homem não foi a soberba, mas a gula. Ademais, o homem pecou por sugestão do demônio. Ora, o demônio, ao tentá-lo, prometeu-lhe a ciência, como se lê no livro do Gênesis. Logo, a primeira desordem do homem veio do desejo da ciência, causado pela curiosidade. Logo, o primeiro pecado foi de curiosidade e não de soberba. Ademais, sobre aquela palavra da primeira carta de Timóteo, a mulher seduzida caiu na transgressão, diz a glossa. Fala o apóstolo corretamente de sedução, porque a proposta feita, que era falsa, foi aceita como verdadeira, ou seja, que Deus tinha proibido tocasse a árvore, porque se a tocasse, seriam como deuses, como se diz. Como se tendo-os feito homens, invejasse a divindade. Ora, acreditar nisso constitui falta de fé. Logo, o primeiro pecado do homem foi a infidelidade e não a soberba. Em sentido contrário, diz o livro do Eclesiástico: o começo do pecado é a soberba. Ora, o pecado do primeiro homem é o início de todos os pecados, segundo se diz na carta aos Romanos.
Por um só homem o pecado entrou no mundo. Logo o primeiro pecado do homem foi a soberba. Respondo. Aqui é São Tomás de Aquino dando a solução a essas questões, né? Muitos movimentos podem correr para o mesmo pecado, entre os quais terá primazia o que tiver a desordem em primeiro lugar. Ora, é evidente que a desordem se dá primeiro no movimento interior da alma, antes que se dê em ato exterior do corpo, porque, como explica Agostinho, não se perde a santidade do corpo enquanto a alma conservar a sua. Contudo, entre os movimentos interiores, o desejo se move primeiro para o fim e depois para os meios. Por isso, o primeiro pecado do homem ocorreu no primeiro desejo e por ter de um fim desordenado. Ora, o homem se achava em estado de inocência sem sentir rebelião alguma da carne contra o espírito. Portanto, a primeira desordem do apetite humano não poderia consistir no desejo de um bem sensível, para o qual tendesse a concupiscência da carne, fora da ordem da razão. Conclui-se então que a primeira desordem do apetite humano consistia em desejar de forma desordenada algum bem espiritual, mas não teria desejado desordenadamente se o tivesse feito na medida estabelecida pela lei divina. Logo, o primeiro pecado do homem foi o desejo de um bem espiritual, fora da medida conveniente. Isso é próprio da soberba. Por conseguinte, o primeiro pecado do primeiro homem foi manifestadamente a soberba. Aqui é São Tomás de Aquino explicando que o primeiro homem ele se achava em estado de inocência. E por se achar em estado de inocência, ele não tinha concupiscência da carne. Portanto, o pecado cometido foi um pecado de ordem espiritual. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a desobediência ao preceito divino não foi querida em si mesma pelo homem, porque seria impossível sem prévia desordem de vontade. Portanto, ele a quis por outra causa. Ora, a primeira coisa que o homem quis de modo desordenado foi a própria excelência. Logo, a desobediência foi causada pela soberba. Isso, aliás, é o que diz Agostinho. O homem arrebatado pela soberba obedeceu à sugestão da serpente e desprezou a ordem divina. Portanto, a desobediência foi uma causa da soberba. Foi uma causa da soberba, não um fim em si mesmo, do pecado original. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a gula também esteve presente no pecado dos nossos primeiros pais, pois está no livro de Gênesis. A mulher viu que a árvore era boa de comer, belo olhar e de aparência agradável. Apanhou o fruto e dele comeu. Não foi, porém, a bondade do alimento e a sua beleza o primeiro motivo para o pecar, mas antes a insinuação da serpente que disse: vossos olhos se abrirão e serei como os deuses, como deuses. Cedendo essa proposta, incorreu a mulher em soberba, e assim o pecado da gula derivou do pecado da soberba. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o desejo de ciência foi causado em nossos primeiros pais pelo desejo desordenado de excelência. Por isso a serpente primeiro disse: sereis como Deus, e acrescentou: possuindo o conhecimento do que seja bom e do que seja mal. Quanto ao quarto, deve-se dizer que, como diz Agostinho, a mulher não acreditaria nas palavras. A mulher não acreditaria nas palavras da serpente. Não acreditaria que Deus lhe tivesse interditado uma coisa boa e útil, se já não palpitasse nela aquele desejo de poder pessoal e orgulhosa presunção de si mesma. Não quer isso dizer que a soberba fosse anterior à proposta da serpente, mas que logo depois dessa proposta, viu-se sua mente invadida pelo orgulho que a fez acreditar como verdadeiro o que lhe dizia o demônio. Portanto, o primeiro pecado dos nossos primeiros pais foi a soberba. E da soberba derivou outros pecados, como a infidelidade, a desobediência, a gula, e entre outros. Segundo o artigo 1 da questão 163 da Suma Teológica, volume 7, de São Leó. E é isso.